Bom dia a todos. Nós vamos dar início à apresentação de hoje. Meu nome é Cristiano Ribas, eu sou analista de negócios aqui na Exact Software. Gostaria de lembrá-los que esta apresentação ela está sendo gravada e será disponibilizada até amanhã. Qualquer pergunta ou dúvida que surja durante a apresentação, sintam-se à vontade em manifestá-la através do nosso chat. Todas as perguntas apontadas no chat, elas serão respondidas posteriormente através do nosso blog. Hoje é a nossa 7ª apresentação, hoje 13 de junho. Nós ainda temos mais 4 apresentações, sendo que a última delas, no dia 22 de junho, nós vamos tratar a respeito da geração dos eventos. Ao longo dessas apresentações, nós estamos tendo a oportunidade de aprender na teoria do que se trata o e-social e como o sistema precisa ser preparado, ele precisa ser parametrizado para que as informações possam ser geradas com consistência ao e-social. Gostaríamos também de lembrar que a equipe da Exactus preparou uma cartilha, que é a cartilha e-social Exactus, que também tem todas essas informações que estão sendo mencionadas ao longo das apresentações. Nós também queremos reforçar que o e-social ele foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa são aquelas empresas com faturamento superior a 78 milhões. E na segunda etapa serão as demais empresas. Essas 2 etapas, elas possuem 4 fases. Primeira fase, que é de julho até agosto, onde serão enviados ao e-social, começam a ser enviados ao e-social os eventos iniciais e de tabela. A segunda fase, que é de setembro a outubro, onde passam a ser enviados os eventos não periódicos. A fase 3, que tem início em novembro, onde passa a ser enviado então os eventos periódicos. E a última e 4ª fase, que tem início em janeiro, que são o envio das informações relacionadas com a saúde e a segurança do trabalhador. Nós estamos nas apresentações anteriores, nós estamos tratando dos eventos não periódicos, são os eventos que fazem parte da fase 2. Nós já vimos os eventos S2190, que é a admissão de trabalhador, o registro preliminar. E na segunda-feira nós tratamos, fomos, aliás, até o evento 2245, que fala dos treinamentos realizados pela empresa. Hoje nós vamos falar a respeito dos eventos 2250, o aviso prévio, o evento 2260, que é a convocação para o trabalho intermitente, o 2298, reintegração, e o 2299, o evento de desligamento. Então, iniciando pelo evento S2250, aviso prévio, como o próprio nome diz, este evento ele é utilizado para informar ao e-social que o empregado ele está de aviso prévio. Ele também serve para informar um possível cancelamento do aviso. Então, ali na tela de preparação do aviso, nós temos lá no sistema da folha de pagamento, a tela onde nós indicamos as informações do aviso. Toda vez que aquela tela for preenchida e as informações salvas, o sistema vai gerar um registro que posteriormente será enviado ao e-social. Caso este evento, o aviso prévio seja cancelado, e existem alguns motivos para que isto possa acontecer,
como por exemplo uma reconsideração, até determinação judicial, cumprimento de uma norma legal, entre outras situações, esta informação ela também deve ser indicada no momento do cancelamento do aviso. Daqui a pouco eu vou mostrar a tela do aviso e aí eu vou dar um pouco mais de detalhes a respeito disso. Bom, esse evento, o aviso prévio, ele vai ser gerado ao e-social sempre que ocorrer aviso prévio cumprido, tá? Mesmo que seja parcialmente. Os avisos prévios onde não há o cumprimento do aviso, esta informação ela não precisa ser enviada ao e-social. O sistema vai estar observando todas estas ocorrências. Olha, tem cumprimento do aviso ou não? E somente nas situações previstas pelo e-social é que ele vai gerar um registro para posterior transmissão ao e-social. Então, só reforçando, o aviso prévio, o evento de aviso prévio só será enviado ao e-social quando o aviso prévio ele é cumprido, mesmo que parcialmente. Temos sim um prazo para poder enviar essas informações ao e-social, e esse prazo ele é de até 10 dias da comunicação do aviso prévio. Nós temos aqui no próximo slide a tela do aviso social, do preenchimento do aviso prévio. É nessa tela aí que nós colocamos todas as informações relacionadas ao aviso, a data do aviso prévio, o motivo da demissão, se vai haver ou não cumprimento do aviso prévio, qual vai ser o tipo de redução da jornada e a data da demissão. Feito o preenchimento dessas informações salvando as informações, o sistema ele grava um registro que posteriormente ele será transmitido ao e-social. Eu quero aproveitar para reforçar ou até mesmo esclarecer, caso eu não tenha feito isso antes nas apresentações anteriores, que, primeiro, nós não pretendemos mudar a rotina do usuário. Em nenhum aspecto, né? A maneira que o usuário hoje ele utiliza o sistema, seja para a preparação do aviso prévio, que é o que nós estamos falando nesse momento, seja para a preparação da rescisão, de férias, elaboração da folha. Então nós não pretendemos em nada mudar essa rotina. O usuário vai continuar usando o sistema normalmente. O que ele precisa estar atento é com respeito ao envio dessas informações ao e-social, né? Nós vamos ver isso na nossa última apresentação, mas onde vocês poderão observar que nós temos um novo módulo no sistema, que é o módulo e-social, que é exatamente onde os eventos, os arquivos, que são na verdade XMLs, eles são transmitidos ao e-social. É isso que, a partir da obrigatoriedade do e-social, o usuário precisa estar atento. Tudo aquilo que está pendente de envio, ele precisa ir lá, claro, no momento certo, né? No momento adequado. Para todos os eventos existe um prazo determinado, né? Disparar a transmissão dessas informações. O resto não vai mudar nada. Então, o que nós temos de novo? Um novo módulo, onde o sistema vai apresentar uma lista de eventos. Os eventos que estiverem pendentes, o usuário apenas vai marcar e transmitir ao e-social. Bom, eu comentei agora há pouco que caso ocorra o cancelamento do aviso, o usuário vai voltar aqui nessa tela, ele vai entrar no modo F6, que é a exclusão, então ele vai digitar lá no teclado F6, o sistema entra no modo exclusão, e ele vai, ao confirmar esta exclusão, o sistema vai apresentar uma pergunta ao usuário, né? Na verdade,
ele vai apresentar uma nova tela e nesta tela o usuário vai indicar o motivo do cancelamento do aviso prévio, caso este evento ele já tenha sido transmitido ao e-social. Né? Caso o cancelamento esteja ocorrendo antes da transmissão do evento, quer dizer, já foi feita a preparação do aviso, mas o arquivo ainda fica, o XML, o arquivo que precisa ser que deveria ter sido enviado ao e-social, ficou pendente de transmissão. Neste caso, o sistema não pergunta nada, ele simplesmente salva, aceita, né, na verdade, o cancelamento do aviso e deleta aquele evento que ainda não havia sido transmitido ao e-social. Caso ele já tenha sido transmitido, nós precisamos justificar o motivo do cancelamento. E aí, então, o sistema passa a apresentar uma tela nova aqui no cadastro de aviso prévio, para que possamos apenas indicar, né, qual é o motivo do cancelamento, como eu já mencionei. Pode ser uma reconsideração, uma determinação judicial, o cumprimento de uma norma legal, entre outras opções. Nós vamos falar agora um pouquinho a respeito do evento 2260, que é a convocação para trabalho intermitente. Então, esse evento ele só vai ser utilizado para aqueles que contratam trabalhador intermitente. Cada vez que ocorre uma convocação, o evento 2260 ele será transmitido, ele deverá ser transmitido ao e-social a cada convocação. Quando nós falamos do trabalhador intermitente, nós estamos falando a respeito do trabalhador que no sistema da folha de pagamento, sistema Weiner, é o vínculo 45, trabalhador intermitente. E este evento 2260, o evento da convocação, ele precisa ser enviado ao e-social antes do início da prestação de serviço para a qual o empregado ele está sendo convocado. Então, melhor, a empresa admite um empregado que tem vínculo 45, ou seja, ele é um trabalhador intermitente. Cada convocação que ela fizer, a empresa fizer em relação a este trabalhador, deverá ser enviado um evento 2260. Vamos entender como que o sistema vai tratar isso. Bom, nós vamos seguir com a rotina normal de admissão. Nós vamos cadastrar uma nova chapa e um contrato para essa chapa, onde o vínculo do colaborador, ó, o campo aqui destacado em vermelho, ele é o 45. Quando o campo, o vínculo, a informação do campo for 45, o sistema ele tem um tratamento diferenciado para esse tipo de vínculo nas rotinas do sistema, no preenchimento das demais convocações, na preparação, na elaboração da folha de pagamento e também da rescisão. Então, cada convocação de um trabalhador intermitente, ela precisa ser registrada através de um contrato. Então, ele vai ter uma chapa única, mas ele pode ter diversos contratos. No caso do evento do trabalhador intermitente, do vínculo 45, o contrato ele tem uma conotação de convocação. Então, quando você estiver registrando uma nova convocação para um trabalhador intermitente, entenda que o campo contrato, para este vínculo apenas, tá? Ele tem uma conotação de convocação, tá? Então, a cada convocação feita para o trabalhador intermitente, eu vou utilizar um contrato. Então, o campo contrato, para esse vínculo, eu reforço, ele tem uma conotação de convocação.
sempre que for admitido um empregado com vínculo 45, todos os demais contratos vinculados a esta chapa, o sistema só vai aceitar o vínculo 45. Por quê? Para que os devidos tratamentos necessários para esse tipo de trabalhador possam ser realizados pelo sistema. Então eu não vou, em outras palavras, nós, usuários do sistema, não conseguiremos, por exemplo, cadastrar aqui um trabalhador intermitente, então, por exemplo, chapa 1, e dizer que o contrato 1 dele é 45, trabalhador intermitente, para qual ele foi, de fato, admitido, e depois apontar no contrato 2, 3, 4 e assim por diante um outro tipo de vínculo. O sistema não vai permitir, ele vai observar que o primeiro contrato dele já é de trabalhador intermitente e o sistema só vai permitir que contrato 2, contrato 3, contrato 4 e assim por diante. Como eu disse, sempre lembrando que para trabalhador intermitente o contrato tem conotação de convocação, seja de vínculo 45. Caso ele então encerre o seu vínculo como trabalhador intermitente com a empresa e venha posteriormente, futuramente, a ter um vínculo empregatício normal com a empresa, deverá ser utilizado um outro número de chapa. Mas o sistema, caso de repente essa informação que eu estou passando agora passe despercebido ou ainda seja esquecida, vocês vão observar que ao tentar reutilizar a mesma chapa para um vínculo diferente, o sistema fará críticas a respeito disso. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do evento 2298, que é o evento de reintegração. Como o próprio nome do evento diz, esse evento ele é utilizado para informar ao e-social que ocorreu a reintegração de um empregado. O envio, esse evento, ele só pode ser gerado ao e-social, o 2298, quando a reintegração ela ocorreu por decisão administrativa ou judicial. Então, é nesta hipótese que o evento 2298 ele deve ser enviado ao e-social. Então, o empregado fazia parte do quadro de funcionários da empresa. Estou dando um exemplo, né? Ele se desligou. Ele, por exemplo, ocorreu ali uma dispensa sem justa causa. Esse empregado recorreu e a justiça entendeu que ele deveria ser reintegrado. Então, nesta hipótese, onde ocorre esse tipo de decisão por parte da justiça, nós vamos utilizar o evento 2298 para informar ao e-social que ocorreu a reintegração do colaborador. Este evento ele tem prazo, né, para poder ser enviado ao e-social, e o prazo de envio ele é até o dia 7 do mês subsequente à ocorrência da reintegração. Nós vamos ver algumas telas agora, até para entendermos como que esse processo ele vai acontecer no sistema. Então nós temos aqui a tela dos dados do contrato, ali caso ocorra a reintegração, nós vamos utilizar a mesma chapa e contrato onde anteriormente ocorreu o desligamento, ocorreu a rescisão. Então nós vamos voltar a reutilizar esta chapa. Para isso nós vamos ter que apontar que aqui no campo status, que o empregado volta a estar, ele está ativo novamente, né? E no campo tipo de admissão, que ocorreu a reintegração do colaborador. As demais informações, teoricamente, elas já estarão preenchidas, porque nós voltamos a usar a mesma chapa e contrato antes do desligamento. Então, as demais informações, elas
já estão preenchidas, nós só vamos ter que alterar a partir do mês que ocorrer a reintegração, o status, né, de inativo para ativo, e no campo tipo de admissão, informar que ocorreu uma reintegração do empregado. Nós temos aqui na aba Outros, a última aba aqui, ó, a aba Outros, algumas informações também que precisam ser preenchidas quando isto ocorrer. Estas informações estão aqui, ó, neste quadro, informações de reintegração do colaborador. Nós temos aqui um botão chamado reintegração. Quando clicamos nesse botão, o sistema abre uma nova tela, onde apresenta campos relacionados com as informações da reintegração. São estas informações que serão transmitidas ao e-social através do evento 2298. Então, nós temos aqui nessa tela que tipo o tipo da reintegração, né? Ela pode ser determinação judicial, ela pode ser anistia legal, ela pode, entre outras opções, tá? Nós temos aqui, caso fosse anistia, qual é o número da lei, a data de reintegração e a data do efetivo retorno ao trabalho. Observem que aqui também tem uma pergunta importante, o e-social deseja saber essa informação, com respeito às remunerações. Então temos aqui a pergunta, as remunerações e correspondentes contribuições do período compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo? Então o e-social e o próprio sistema o próprio sistema da folha de pagamento, né, ele necessita saber se essas remunerações compreendidas entre esse período, né, do desligamento e da reintegração, se elas já foram pagas em juízo ou não. Bom, quando se tratar de uma reintegração por determinação judicial, será necessário também que o usuário, você usuário, preencha as informações aqui do botão processo administrativo judicial. Lá no mês de maio, mais precisamente no dia 28 de maio, foi a nossa quarta apresentação, nós falamos a respeito dos processos administrativos e judiciais. Naquela ocasião, nessa apresentação número 4, eu dei detalhes de como os processos administrativos e judiciais eles devem ser cadastrados no sistema. Então, o processo, na verdade, por exemplo, para reintegração, o processo administrativo ou judicial ele não será preenchido aqui, nesta tela. Nós temos um cadastro específico para processos administrativos e judiciais, onde que ele fica ali em cadastro, no menu cadastro, e na opção processos administrativos e judiciais. Feito o preenchimento dessas informações lá, neste cadastro, aqui o usuário apenas vai indicar o número do processo administrativo que anteriormente ele indicou no cadastro de processos. Aqui então ele vai só relacionar, né? Só vai fazer podemos dizer um link, um relacionamento para o processo que deu origem à reintegração. Já é de longa data que na nossa tela de preparação da rescisão, nós incluímos um campo sequência da rescisão. Eu acredito que muitos devem ter ficado curiosos em relação a esse campo, para que serve esse campo, né? Esse campo ele foi implementado justamente para poder tratar esta situação de reintegração, onde já ocorreu um desligamento anterior, né, até uma rescisão, na verdade a rescisão, né, e o pagamento dessas verbas, e futuramente, caso esse empregado reintegrado venha a se desligar novamente da empresa,
nós precisamos usar aqui, foi necessário, né, incluir na chave deste registro, na chave do cálculo da rescisão, o campo sequência da rescisão. Então, nesta hipótese dele ter sido reintegrado e futuramente haver a necessidade de um novo desligamento, ocorrer, na verdade, um novo desligamento, rescisão, nós vamos utilizar uma outra sequência. O sistema automaticamente irá observar que já existe uma preparação de rescisão para esse empregado e ao cadastrar, ao dar início à preparação, ele traz automaticamente ali no campo sequência da rescisão o número 2, ou seja, o segundo desligamento relacionado àquela mesma chapa e contrato. Nosso último evento de hoje, ele é o evento desligamento, o evento número 2299. Como todos eles, né? Como a própria descrição diz, esse evento ele é utilizado para registrar o desligamento do empregado. Ou seja, quando ocorrer a rescisão de contrato do empregado, é através do evento 2299 que nós vamos informar esse fato ao E-Social. O evento de desligamento ele tem prazo, ele deve ser enviado até 10 dias à data do desligamento. Então esse é o limite, esse é o prazo limite. Temos aí 10 dias para poder ser esse evento, esse arquivo, esse XML ser transmitido ao E-Social. Existe sim uma exceção em relação a este prazo, e a exceção está relacionada aos desligamentos por motivo de sucessão, onde aí então o prazo é o dia 7 do mês subsequente. Então tomar um pouquinho de cuidado aí, não confundir, que de modo geral esta informação do desligamento é até 10 dias da data, ou a data do desligamento, né? E com exceção da sucessão que pode ser enviada até o dia 7 do mês subsequente ao desligamento. Nós temos aqui a tela de preparação da rescisão. Em relação à preparação da rescisão, não muda nada. Os usuários devem continuar fazendo a preparação da mesma forma que ocorre hoje. O que nós temos de novo aqui nessa tela, esta última aba aqui, a aba E-Social. Vocês vão observar que depois da geração da rescisão, ou melhor, depois da transmissão da rescisão ao E-Social, ou seja, do evento 2299 ao E-Social, aqui na aba E-Social, o sistema ele vai apresentar no campo número do recibo do evento de desligamento, o número do recibo gerado pelo E-Social, claro, quando a transmissão ocorre com sucesso, né, dessas informações. Esse número ele é importante porque quando nós enviarmos lá na virada do mês, no fechamento, ou no final do mês, ou na virada do mês, o evento 1210, que trata dos pagamentos da folha de pagamento, de rescisões, de férias, de folha complementar, nós vamos apontar nesse evento 1200 que o pagamento da rescisão ele já ocorreu, né, através, e que essa informação também foi transmitida ao E-Social através do número do recibo que vai ser gravado neste campo. Então essa é uma informação importante porque depois, no fechamento da folha, quando nós gerarmos os eventos, mais especificamente o evento 1210, nós vamos apontar lá que o pagamento já foi realizado e que a informação já foi transmitida ao E-Social através do número do recibo apontado neste campo. Na apresentação de hoje,
nós falamos demos continuidade aos eventos não periódicos, e nós falamos a respeito do evento 2250, aviso prévio, 2260, que é a convocação para o trabalho intermitente, 2298, reintegração, e 2299, desligamento. A nossa próxima apresentação, ela é no dia 15, na sexta-feira agora, também às 9 horas. Nós vamos finalizar os eventos não periódicos, né? Antes de darmos início a um novo grupo de eventos, que são aí os eventos periódicos. E nós vamos tratar então na próxima apresentação os eventos 2300, que são as informações relacionadas aos trabalhadores sem vínculo de emprego. Esse 2300 ele é o evento inicial, é uma carga inicial, ou ainda a contratação de um TSV, um trabalhador sem vínculo de emprego. O 2306, que também é para o trabalhador sem vínculo de emprego, mas já são informações relacionadas à alteração contratual dele. O 2399, que é o desligamento, é o término de contrato, de prestação de serviço, vamos dizer assim, desse trabalhador sem vínculo de emprego, e o evento S3000, que é o evento de exclusão de eventos. Tá?